Amém? Amém. Domingo, amada igreja, com paz do Senhor. Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos, fazer uma oração, convidando o Espírito Santo de Deus para que venha fazer parte desse nosso culto, Porque sem a presença dele é só uma reunião. E a reunião não nos interessa. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, na beleza da Tua santidade, para Te adorar, para Te glorificar, para Te exaltar. Senhor, nós queremos Te agradecer por mais um dia de estar na Tua casa, para Te adorar, para Te glorificar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Venha participar do nosso culto, Senhor. Nós te damos liberdade de passear no nosso meio. Venha falar conosco, venha falar em cada coração nessa manhã, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Fala em cada coração nessa manhã, Pai. Repreende toda distração, todo roubador de palavras, Senhor, que está no nosso meio, que vem cair por terra em nome de Jesus. Repreende todo espírito contrário ao teu, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, entra, a casa é sua, Pai. Aleluia. Amém. Queria que eu dividir com os irmãos o livro de Salmos, capítulo 27. Como ele é um pouquinho grande, vamos alternar cada um. Assim é um modo da gente estar atento ali, na palavra, para entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Porque quando a gente lê, a gente entende o que Deus está falando conosco. Amém? Salmos capítulo 27. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, ele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilos, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plena por causa dos que me apreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Amém. Poderei se sentar.
Essa palavra aqui, ela me chamou muita atenção, né? Porque é o Senhor falando conosco, né? O primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Aqui a Bíblia, o salmista nos diz que nós não precisamos ter medo, né? De nada, né? Porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Aleluia. O que me chamou muita atenção também foi o... Perdi. O 9, eu acho. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aleluia. Se nós vemos aqui, nós podemos perceber que o Salmos 27 todinho é Deus nos encorajando, é Deus falando conosco que nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa solução, Ele é a nossa salvação. Aleluia. Então, amados, nessa manhã, o que Deus fala para mim, fala para cada um de vocês, né, que Ele é a nossa salvação. Nós não precisamos nos preocupar com nada, né? O quadro ainda fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém. Então, o Senhor nos diz aqui que nós temos que ter prazer em estar na casa dele. Amém. Glória a Deus. Né? Em ter prazer de viver na casa dele. Às vezes a gente, né, igual a diaconisa Nádia estava dizendo, que teve uma batalha espiritual essa noite, né? Porque o inimigo ele tenta nos impedir de ir à casa do Senhor, né? Ele nos coloca de sono, ele nos coloca desânimo para levantar da cama. Às vezes a gente olha, eu hoje nessa manhã também, eu levantei assim do nada, me deu uma dor de barriga, eu falei: eita Jesus. Aí eu tomei um remedinho lá, eu falei: vamos ver se vai melhorar, né? Porque ele é bom, até que eu chego na igreja. Aí eu falei assim: não, tomei um remedinho, eu falei: mas eu tomei um remedinho que passou. Cheguei aqui, passou, não tem mais nada. Então, nós temos que, o Senhor nos dá o poder e a autoridade de pisar na cabeça da serpente. Nós não precisamos ter medo, porque o inimigo ele quer nos intimidar, o inimigo ele quer nos colocar medo, mas nós não precisamos ter medo. Aleluia. Porque antes que ele chegue, para ele chegar até nós, tem uma barreira muito grande, tem uma proteção muito grande. E o que o inimigo não consegue ficar de pé é diante da presença de Deus. É diante da luz de Deus. Ele não suporta a luz. Então, quando nós tivermos batalha espiritual à noite, quando nós estivermos desanimados de ir à casa do Senhor, basta abrir a boca e falar: você está repreendido em nome de Jesus. Eu vou. Então, e quando a gente chega, justamente no dia onde que a gente está mais desanimado, quando a gente põe o pé na casa do Senhor, ele já começa a falar. Amém. Aí a gente chega em casa e fala: se eu não tivesse ido na igreja hoje, eu não ia receber a minha porção. Porque nós não sabemos o que o inimigo está armando contra a nossa vida no amanhã. Ou hoje mesmo, na parte da tarde, nós não sabemos. Porque o inimigo ele arma armadilha, arapuca, 24 sobre 24. E é o único modo de nós estarmos protetos é buscar o Senhor. Porque Ele nos avisa, Ele nos fala, guarda. Às vezes já aconteceu uma vez de eu estar aqui na igreja, a palavra que foi falada foi dar as armaduras de Cristo. Eu ouvi aquela palavra e falei, quando eu cheguei em casa, no outro dia, a guerra começou. Eu falei: eita, a palavra que Deus falou ontem. Então vou colocar as armaduras de Cristo agora. Aí eu comecei, né? Começava em seta, eu falei: não, na minha cabeça eu tenho um capacete. A seta vai vir, você vai me encontrar.
Então, amados, é muito a importância de vir na casa do Senhor. Porque é na casa de Deus que a nossa alma é alimentada. Aleluia. É na casa dele que ele fala conosco em todos os lugares. Mas a casa dele é especial. Amém. A casa dele é especial. É onde nós sentimos, ouvimos ele falar e sentimos a presença dele. Aleluia. Amém? Amém. Então, é essa palavra que eu passo para os irmãos hoje, que nós venhamos, romper as barreiras, pisar na cabeça do inimigo, porque maior é o que está conosco do que a turma dele toda lá fora. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Está todo mundo com frio aí? Já congelou? Vamos colocar de pé um momento, amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vem com tua presença, o Espírito Santo, neste lugar. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Sim, amém. Enche-nos até transbordar, ó Pai. Que a temperatura não atrapalhe o louvor e a adoração ao teu nome nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos, ó Pai, toda influência maligna, como a nossa irmã acabou de ministrar aqui, Senhor. Que nenhuma seta chegue, Senhor, até nós. Que nenhum laço, ó Deus, nos alcance. Em nome de Jesus, que a tua presença nos acompanhe, ó Pai. Vem, Senhor, neste lugar e transborde este lugar da tua presença. Nada disso tem sentido algum se o Senhor não estiver aqui neste lugar. Aleluia. Portanto, nós te dissemos essa manhã, vem Espírito Santo e enche, Aleluia. Aleluia. e enche este lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. És bem-vindo aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, Senhor. Aleluia. Você pode adorar o Senhor não só com suas vozes, mas com suas palmas também, amém? Glória a Deus, vamos marchar com o Senhor nessa manhã para dar uma aquecida, amém? Amém. Léo, pede um pouquinho mais pra frente, Léo.
Com a melodia, Aleluia. Ele me alcançou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus pecados me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Mas eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o seu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. No seu coração. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nosso prazer é estar na casa do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer agora a parte dos dízimos, das ofertas. Gostaria de estar lendo uma palavra que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Amém. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que temos sempre em tudo, toda a suficiência, abundez em toda boa obra. Então o Senhor, Ele recebe quando nós damos de bom coração, não com tristeza, não para agradar o pastor, agradar a pastora, agradar aos irmãos, mas para que haja mantimento na casa dele, para que possa se manter aberta a casa do Senhor. Amém? Então aquele que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, quando está consagrando ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós queremos Te apresentar, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Deus, que com alegria no nosso coração, Senhor, nós queremos trazer na Tua casa, Pai, para que se cumpra, Deus, a Tua palavra, Deus, nas nossas vidas, Senhor, para que o Senhor venha repreender, Deus, o devorador, repreender o migrador, repreender, Senhor, todo o inimigo, Senhor, que tenta entrar nas nossas finanças, Pai. Deus, em nome de Jesus, você possa estar abençoando, Deus, a sementeira de cada um, Deus, que tem sido fiel, que tem investido na Tua obra, Senhor, para que esse ministério, Senhor, continue aberto, Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Deus, a sementeira, abençoa o trabalho, Deus, dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção, Deus, possa nos alcançar, Pai. Que nós não venhamos, Pai, a correr atrás dela, mas que ela venha nos alcançar, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, que nos alcança a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. As riquezas
agora passar essa palavra para o nosso presbítero Denis, que vai nos trazer a mensagem de Deus para os nossos corações nessa manhã. Amém. Amém. Vamos estender nossas mãos, né? Que o Senhor possa usar esse vaso. Amém, aleluia. De um modo que ainda não usou. Glória a Deus. Aleluia! Mas que o Espírito Santo de Deus hoje vai usar ele para falar aos nossos Em nome corações. de Jesus. Nós apresentamos a Ti agora, Pai, a vida do Teu Filho. Senhor, do Teu Filho nós não queremos ouvir nada, mas que o Espírito Santo de Deus venha falar por ele, Pai. Amém, Que ele se aleluia. esconda atrás da Sua cruz. Que ele venha trazer, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Espírito Santo de Deus Amém, quer nos falar aleluia. nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos leva ao deserto com um propósito de imprimir o seu caráter em nós. E no deserto Deus se manifesta como Jeová Jireh. Chuva de maná diariamente cai, coluna de nuvem pra nos proteger do sol, coluna de fogo pra nos aquecer à noite. E quando a sede vier, e quando a sede vier, e quando a sede vier, sem fazer, só tocar na rocha, meus rios vão jorrar, das águas vão jorrar, meus rios vão jorrar. Deus nos leva ao deserto com um propósito de imprimir o seu caráter em nós. E no deserto se manifesta como Jeová Jireh. Chuva de maná diariamente cai, coluna de nuvem pra nos proteger do sol, coluna de fogo pra nos aquecer à noite. E quando a sede vier, e quando a sede é só jogar na rocha, os rios vão jorrar, os rios vão jorrar, os rios vão jorrar. Está passando um rio na sua vida, deixa o rio passar, deixa o rio passar. Está passando um rio na sua vida, Glória seja dada. deixa o rio passar, deixa o rio passar. Aleluia. Abre Glória. sua Bíblia no livro de Êxodo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos encontrar no livro de Gênesis. Agora vamos para o capítulo 33. Êxodo, desculpa, Êxodo. Êxodo 33. Aleluia. Amém? Encontraram? Amém. Depois que a gente chegou no capítulo 33, vamos ler o versículo 14. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Aleluia. Versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Aleluias. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Aleluia. Somente até aqui. Aleluia. Uma ministração temática, por isso não lemos o texto inteiro. A história é bastante conhecida, fique à vontade, sempre em si. E vamos deixar o Espírito Santo ministrar. Amém? Amém. A palavra que eu tenho é muito simples. Eu tenho um tema, eu tenho alguns tópicos para tirar dessa palavra que acabamos de ler e fazer algumas considerações. Mas como disse a nossa irmã, a minha palavra não interessa. E a palavra, a ministração dessa manhã, ela só é profunda porque se trata da palavra de Deus. Porque de mim mesmo ela é limitada. Eu tenho muito pouco para falar, mas ela se torna profunda, se torna interessante, porque se trata da palavra de Deus. E o tema aqui nos mostra Moisés tendo um diálogo com Deus em cima do monte. E olha só que interessante. Moisés, depois de ter vivido tudo que viveu com Deus, com todas as suas experiências, esses dias mesmo dentro do carro a gente estava tentando lembrar das 10 pragas que o Senhor enviou para o Egito. Conseguimos acertar pelo menos 7. E algumas outras a gente lembrou no carro. E a gente vê o quão usado foi esse homem na presença de Deus. Moisés é uma inspiração pela sua intimidade com Deus. A história dele é uma história fantástica. A história dele nos revela um homem limitado, muito, muito limitado. Era gago. Já para começo de conversa, alguém para ministrar a palavra do Senhor não pode ser gago, porque senão um sermão de 15 minutos vira 1 hora, sem conseguir expressar o que quer dizer. E Moisés, ele tinha essa dificuldade, essa característica ela é muito peculiar de quem sempre teve suas vontades reprimidas na infância. Uma criança que cresce gaga é uma criança que que tem muitos traumas, principalmente na fala, não tem nenhum tipo de autoridade, não tem nenhum tipo de confiança, porque a gagueira é nada mais, nada menos que falta de confiança própria. Não consigo falar, não consigo me expressar, porque eu não tenho confiança de quem eu sou, ou do que eu quero dizer. Então, a gagueira, ela traz essa característica da pessoa não conseguir expressar ou finalizar nenhuma frase ou uma palavra, porque ela não tem segurança nem mesmo naquilo que ela está querendo dizer. E Moisés, ele tinha essa peculiaridade. A gente vendo um pouco da história de Moisés, a gente vê que é um hebreu que cresceu no meio dos egípcios, em um castelo onde existia toda a alta corte do império da época, vivia. E não era segredo para ninguém que Moisés era adotado. Então por aí a gente já vê que
que não existia uma igualdade, como muitas vezes imaginamos, que um hebreu sobe ao castelo do rei e é tratado com igualdade entre todos que estão ali. Somente uma ênfase para a gente atentar para essa situação de Moisés, até o dia que ele se encontra com Deus no deserto, na glória de Deus revelada sobre aquela sarça que ardia, aquela árvore que queimava. Mas você vê Moisés indo até o Egito, invocando o poder de Deus para manifestar todas as pragas que foram lançadas contra o Egito. E tantos outros prodígios, como nós acabamos de cantar, Moisés guiando o povo pelo deserto. Nuvem cobria do calor, coluna de fogo aquecia durante a noite. Por que isso? Porque deserto é lugar de morte. Durante o dia, um calor de 50 graus. Durante a noite, abaixo de zero. E Deus teve esse cuidado de proteger do sol, do calor durante o dia e aquecer durante a noite. Aleluia. E tantas outras coisas que foram realizadas através da vida desse grande homem chamado Moisés. Além dos milagres, dos alimentos que caíam do céu, da roupa que crescia. E você vê agora Moisés, Deus, em um dos encontros com Moisés, Deus diz para ele: a minha presença é contigo, Moisés. Como se Moisés já não soubesse, como se Moisés não tivesse vivido ou feito todos aqueles prodígios, exatamente porque a presença de Deus estava com ele. Mas eu quero chamar a atenção da igreja a esse respeito, é que mesmo Moisés tendo realizado tudo que realizou, toca na rocha, sai água, repreende o próprio Faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época, diante de Faraó, e Faraó nada podia fazê-lo, porque Moisés tinha sobre a sua vida a presença de Deus. Existia sobre a sua vida a autoridade de Deus. Mas essa mensagem é para trazer para você a consciência de que Deus tem um propósito no deserto. Aleluia. Moisés viveu 40 anos no meio da corte, comendo e bebendo, mas ele não se sentia à vontade comendo e bebendo do bom e do melhor, vivendo do melhor que o planeta podia oferecer naquela época. Mas mesmo assim a gente vê a insatisfação dele, de viver naquela situação enquanto o seu povo é escravo. Sofria pela escravidão, sofria pela discriminação. E se vendo insatisfeito, decide se manifestar. Porém, no tempo dele, não no tempo do Senhor, a gente já conhece a história, toda a frustração que passou Moisés, ao ponto de ter que de escapar de Faraó, da presença de Faraó. Até chegar 40 anos depois, em que Deus decide chamá-lo para realizar a obra que ele queria fazer quando estava lá. Falou: agora é o momento. Deus diz para ele. Porém, veja como é interessante. Moisés passa 40 anos da sua vida entendendo que ele tinha o poder ou a autoridade nas suas mãos, ali no meio da corte. Mais 40 anos ali apacentando as ovelhas de Jetro, apacentando as ovelhas de seu sogro, descobrindo que ele na verdade não era nada, que ele na verdade ele não tinha nada. Mas para só que depois, então, na vida de Moisés, Deus decide mostrar para ele o que é realmente autoridade, o que é realmente o poder. Mas, independente do que Moisés fez, do que Moisés realizou, ou do que Moisés causou naquela terra, às vezes a gente lê as histórias e não tem a noção da grandeza de como foi tudo aquilo. Se você pegar os outros textos da Bíblia, você vai ver a fama dos hebreus percorrendo a terra, por eles simplesmente, um bando de escravos, terem vencido o maior exército da época. Tanto que quando Moisés, junto com o povo de Israel, ou até depois da morte de Moisés, eles continuavam a caminhada, e alguns reis que governavam ali ao redor, percebia que aquele povo estava se aproximando, eles mandavam mensageiros para saber qual era a intenção daquele povo, porque a fama daquele povo percorreu. Porque, como eu disse, deserto é lugar de morte, e Israel passeava no deserto.
E ninguém entendia o que acontecia. Um bando de escravos se rebela contra o maior exército da época e simplesmente saem todos ilesos. E da outra parte, todos os soldados mortos. Uma tragédia naquela nação. Um povo que estava escravizado, desarmado, vence a maior nação e o maior exército da época. Como que isso chega no ouvido dos outros governantes? Temos que nos proteger. Então eles temiam a presença daquele povo. Eles temiam quando aquele povo se aproximava. Porque, independente se eram crentes, independente do Deus que eles criam, eles sabiam que naquele povo, sobre aquele povo, tinha algo muito especial. E não era pouco especial, era muito especial. Um povo nômade, que passeia no deserto durante 40 anos, e não tem a necessidade, nem mesmo de trocar de roupa, porque a roupa crescia no seu corpo. E não era um povo desnutrido, ou um povo fraco, porque não tinha alimento. A própria Bíblia fala que eles se alimentavam muito bem. Ou seja, nada faltava, tudo através do grande e poderoso Moisés. Mas agora a gente chega num ponto da vida de Moisés que, como eu já disse, independente de todos os prodígios que ele fez através da presença do Senhor sobre a vida dele, através da ordem do comando do Senhor sobre a vida dele, ele pede para Deus algo mais. E em outros textos da Bíblia você vai ver Moisés cansado, muitas vezes desfalecido, e agora diante do Senhor, conversando com Deus face a face, ele pede: Senhor, me mostra a sua glória. E aqui nós chegamos num ponto que se torna uma incógnita na vida de todo cristão. Porque nós, quando aceitamos o Senhor, vivemos o primeiro amor. E esse primeiro amor é maravilhoso. Você experimenta de coisas que você nunca experimentou na sua vida. Você desfruta de coisas que você nem imaginava que existiam. Quando eu me converti, eu não conseguia parar de orar. Dentro da igreja, na hora do culto, eu não conseguia parar de orar. Os meus amigos da minha idade, eu tinha 13, 14 anos, não entendia por que eu ficava o tempo todo chorando e orando. Mas eu não conseguia parar de orar. A presença era muito exclusiva, era muito única. A glória de Deus era muito única naquele lugar. Eu não podia parar para orar, para agradecer o alimento que eu não conseguia mais comer. Depois de um tempo, a gente se acostuma com a presença e com a glória de Deus. Até eu participar de um retiro chamado Encontro com Deus, que começou um tempo atrás. Os mais antigos na fé conhecem bem, a irmã deve conhecer muito bem, um encontro com Deus. E participei daquele encontro e voltei de lá totalmente avivado, da mesma forma do primeiro amor. Porém o tempo vai passando e a gente se acostuma mais uma vez com tudo que a gente vive com o Senhor. A gente se acostuma com Deus falando através da palavra, da Bíblia. A gente se acostuma com Deus se revelando através de sonhos, através de revelações, através de Deus falando na vida das pessoas, assim como fazia com Moisés. E as pessoas que vivenciaram tudo isso, todos esses milagres com Moisés, também se acostumaram com aquele maná caindo do céu todos os dias, ao ponto de muitos deles dizer: eu estou com saudade do Egito. Olha só, por mais incrível que pareça, teve pessoas que tiveram saudade do Egito. Mas tudo isso por que acontece? Porque se acostumaram com a glória, se acostumaram com a nuvem, se acostumaram com a coluna de fogo, se acostumaram com o maná que caía do céu, se acostumaram com Moisés, toda vez que tinham sede, brotava a água da rocha. O que é um prodígio, o que é uma maravilha, o que é maravilhoso, para eles se tornaram rotina. Porém, como eu já disse, essa é uma incógnita que aconteceu com aquele povo, mas que acontece com todos nós até nos dias de hoje. Nos acostumamos com a glória e com a presença de Deus. E nos esquecemos que Deus,
Ele tem mais. Ele tem algo mais para mim e tem algo mais para você. Infelizmente, muitas pessoas se afastam da casa do Senhor por entender que aquilo ali é o teto. Aquele ali é o limite da presença e da glória de Deus. Não entendem que conseguiram simplesmente nem mesmo arranhar a superfície da grandeza e da profundidade de Deus. Essa mensagem é para mostrar para você que eu e você não temos diferença nenhuma de Moisés. Eu já ministrei aqui sobre os grandes profetas, e todos eles tiveram os seus momentos de fraqueza, os seus momentos de dúvidas. Até o próprio grandioso João Batista mandou um dia 2 discípulos ir até Jesus para confirmar. Ele mesmo viu a pomba descendo, ele mesmo testemunhou vários milagres de Jesus, ele mesmo viu o Criador face a face e revelou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas em algum momento da vida de João Batista, ele diz para 2 discípulos: vai lá e pergunta se ele é realmente o Messias. Jesus nunca se colocou como um super-homem para a humanidade. E Ele não pede nada disso para nenhum de nós também. Tanto que a sua fraqueza e a fraqueza do seu pastor, ou a fraqueza de qualquer irmão que esteja perto de você, talvez para mim e para você seja um escândalo, mas para Deus isso não é problema. Deus não tem problema com a fraqueza de ninguém, porque Deus é aquele que faz brotar água da rocha. Assim como Deus usa o que não tem capacidade nenhuma de ser usado, Ele faz questão de pegar os loucos e os tornarem sábios. Ele faz questão de pegar exatamente aquele que está fraco e o tornar forte. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. A glória de Deus ela é inconfundível, ela é intransponível, ela é indescritível. Aleluia, Jesus. Porque não tem explicação o modo como Deus trabalha. Mas de uma coisa eu posso dizer de tudo isso: Deus tem um propósito no deserto. Amém. Deus tem um propósito no deserto. E Ele permite que o deserto chegue, independente da sua classe social, independente do seu nível intelectual. Deus, Ele permite que o deserto chegue e te alcance e te faça entender que você não é nada. E no momento em que você percebe que você já sabe muito de Deus e que você já está profundo demais com Deus, Deus abala as suas estruturas. Deus abala os seus alicerces através do deserto, para te mostrar que você e eu não somos nada. Por que Deus abala as nossas estruturas? Por que abala as nossas colunas fortes? Para que a coluna verdadeira venha e permaneça em nossa vida. Como eu já disse, Deus ele não quer um bando de super-heróis cheio de força para mostrar que é mais ou que é superior. Já a prova disso, Deus tem vários dons distribuídos para cada um dos irmãos segundo o seu chamado, para que nenhum se glorie. Os irmãos se lembram dessa passagem? Amém. Dia de Pentecoste. E Deus ele faz questão que você seja simplesmente filho. Filho. Nada mais que isso. E o interessante é que não temos capacidade, assim como Moisés não tinha. Não temos força física, não temos muitas vezes energia, nem mesmo para levantar da cama e se colocar de joelho. Quantas e quantas vezes, será que é só eu aqui, que eu já orei deitado? Não tinha nem energia para ajoelhar ou para levantar. Aleluia, Jesus. E o interessante é que isso aconteceu com Moisés e aconteceu também muitas vezes com Jesus, que muitas vezes não tinha onde descansar
Alguém lembra da passagem de Jesus reclamando que não tinha onde descansar? Eu não tenho nem onde recostar minha cabeça. Aleluia. Isso é cansaço. Jesus falando do cansaço físico dele. Apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso, ele fez questão de se fazer como um homem, menor que os anjos, diz a palavra. Exatamente para mostrar para você e para mim que somos limitados. Mas eu não vim aqui só para falar de luta ou para falar de dificuldade. Eu vim também para mostrar onde está a solução. E a solução está no primeiro versículo que nós lemos aqui. Disse, pois, a minha presença, aleluias, a minha presença contigo para te fazer descansar. A minha presença vai contigo, Moisés, para te fazer descansar. Não é na força dos seus braços. É isso que o Senhor está dizendo. Não é na força da sua inteligência, do seu intelecto. Não é na força da sua juventude ou da sua sabedoria alcançada. No Senhor, Ele te faz descansar. Amém. Aleluia. No Senhor, Ele te renova as forças e se revela de pouquinho em pouquinho. E aí, quando você enjoa ou se acostuma com aquilo que você já viveu ou está vivendo, Deus, Ele te convida a aprofundar ou ir um pouquinho mais fundo. Se aprofundar um pouquinho mais nele, para entender quem Ele é. É muito triste quando às vezes chegamos em algumas igrejas que tentam colocar Deus dentro de uma caixa. Ah, Deus não faz isso, Deus não faz dessa forma, ou não faz daquele jeito. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Amém. Na hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. E a maior grandeza do ser humano em sabedoria é entender os nossos próprios limites, as nossas próprias incapacidades. Mas Deus, Ele se apresenta como alguém que te dá descanso e que te dá capacidade de superar os obstáculos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu vi uma foto interessante, uma foto até um pouco cômica, Jesus assentado numa cadeira, e em volta dele estava o Homem-Aranha, ele tinha o Thor, tinha todos os heróis ali, os Vingadores, o Batman e tudo, e Jesus falando assim, e foi assim que eu salvei o mundo. A frase que Jesus estava dizendo para eles, e foi assim que eu salvei o mundo. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, decanta lá, decanta lá. Decanta lá, manai, decanta. Se decanta, manai, decanta lá, manai, decanta. Glória a Jesus. Decanta lá, decanta, manai, decanta. O Senhor, Ele sabe que muitas vezes você precisa de mais. Aleluia. Glória seja. Você precisa de mais. Aleluia, aleluia. Às vezes pensamos que o Senhor não está ouvindo o nosso clamor, Oh Deus de poder, de exaltação. como aquele povo que estava ali escravizado. Mas o Senhor, assim que se apresenta a Moisés, a primeira coisa que Ele fala, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Aleluia, Jesus, aleluia. Esse povo representa eu e você nessa manhã. Glória seja dada a ti, Senhor. Para dizer que Ele se importa, sim. Aleluia. Para dizer que Ele sabe, sim. E na porção que você precisa para superar, Ele se apresenta como descanso. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Aleluia. Levante sua mão direita. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Que o Senhor abençoe Obrigado, Jesus. a sua vida financeira. Aleluia. Que as portas sejam abertas sobre a sua vida. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida sentimental, seu casamento. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida espiritual. Possamos entender qual é o nosso nível diante do Senhor. Aleluias. Interessante é que Moisés, quando chega diante do Senhor, ele diz assim: se tenho achado graça diante de ti. Será que nós podemos fazer essa pergunta para o Senhor? Ou esse pedido? Se tenho achado graça diante de ti, mostra-me a sua glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Deus, venha ao encontro, Senhor, do teu povo, da tua igreja. E abençoe, ó Pai, segundo a necessidade de cada um. Pense e preencha, transborde cada vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Deus abençoe. E o Senhor, Ele mostra muito, e o Senhor, Ele nos ensina a viver com a sua própria história, com a sua própria vida. E nos mostra o quão grandioso Ele é. E muitas vezes a gente só consegue entender isso com o tempo. É só com o tempo. Às vezes, muitos anos depois de ter vivido aquela situação, que você vai entender o propósito de tudo aquilo que o Senhor permitiu acontecer com você. O Senhor, Ele quer uma coisa de nós, que se chama dedicação. Porque onde você coloca o seu propósito, o propósito da sua vida, é naquele trono que você vai se assentar. E a palavra é exatamente essa: dedicação. As distrações sempre vão existir. As distrações sempre vão acontecer. E o cuidado que nós temos, ou que temos que ter, é não focar nas distrações, mas sim focar no propósito. E é isso que o Senhor, com a sua própria vida, Ele nos ensina o tempo todo: o propósito. Imagine comigo que Jesus, Ele viveu 33 anos, mas somente por 3 anos Ele decidiu executar ou fazer acontecer o seu ministério. Ele começa a pregar, começa a realizar milagres, mas de quando nasceu até os 30 anos de idade, você não vê nenhum relato na Bíblia de Jesus curando o enfermo, de Jesus pregando, a não ser a passagem que ele ensinava para os doutores ali, com os 12 anos. Mas você não vê Jesus realizando nenhum prodígio, porque Jesus, ele tem um foco, ele tem um objetivo. Será que significa que não teve nenhum leproso ou não teve nenhum doente que passou diante de Jesus nesse período? É claro que não. Mas a resposta de Jesus está quando ele realiza o primeiro milagre dele: não é a minha hora, ainda não é o momento. Isso é foco, isso é determinação de executar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. O problema é quando você deixa aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos de lado e foca na distração. Você chega atrasado. Você simplesmente não consegue desfrutar da plenitude. Aleluia. Glória a Deus.
Amém, Senhor. Eu agradeço pela oportunidade. Passo a palavra ao pastor. Aleluias, aleluias. Amém? Amém. Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Antes de terminar, eu estava meditando num texto lá em casa, se encontra no livro de Gênesis, quando Abraão ele chama o seu servo, e ele diz para ir buscar uma esposa para o seu filho. Aleluia. E aquele servo, ele sai e ele faz uma prova com Deus. Ele disse à mulher que me dê água para beber, que me dê água para meus animais. Essa moça será que Deus tem para o meu Senhor. E eu fiquei imaginando a vida daquele homem, daquele servo. Ele era o servo especial, porque ele recebeu uma missão especial. Aquela missão que foi dada àquele servo não era qualquer missão. Se ele escolhesse a mulher errada, se ele escolhesse a pessoa errada, ele ia causar um tumulto na vida de Isaac, na vida do seu Senhor. Mas aquele servo, ele era especial. E Deus só dá coisas especiais para as pessoas especiais. Deus só confia coisas grandes na mão de pessoas fiéis. O que nós ouvimos essa manhã foi a fidelidade de Moisés. Moisés foi fiel até a morte para cumprir aquilo que foi determinado por Deus na vida. Amém. E você nesta manhã aqui, você não é outra pessoa. Você é alguém especial. E que Deus está depositando coisas especiais na sua mão. Porque você é especial para Deus. Você não veio aqui nesta manhã porque a gente tem o costume de vir todos os domingos. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nesta manhã, porque você precisava ouvir isso. Amém? Deus só confia coisas especiais na mão de pessoas especiais. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Eu queria dar um aviso aqui. A gente foi convidado para uma vigília, né? Dia 3 de fevereiro, o curso Novara número 6, Igreja da Assembleia de Deus de Jerusalém. Eu e a pastora, nós vamos estar lá. Se os irmãos quiserem ir, nós vamos estar lá a partir das 11 da noite. Amém? Vai começar o dia. Glória a Deus. Se você tiver querer ir, nós vamos estar lá, vamos estar orando a Deus, vamos estar pedindo a Deus. Nós somos convidados, então nós vamos estar lá. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. No próximo domingo nós teremos a nossa Santa Ceia, amém, irmãos? Então não deixe de vir, de participar do corpo e do sangue do Senhor, amém? Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Senhor, louvamos a Ti, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que vem de encontro, Senhor, ao nosso coração, que vem de encontro, Senhor, à nossa necessidade. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos dando, Pai, um resto de domingo, ó Senhor, na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares, nos livrando, Senhor, de todo mal, de todo acidente na estrada, tudo aquilo que o inimigo, ó Deus, está preparando, Deus, para nós. Ó Deus, que o Senhor seja repreendendo, Senhor, no nome de Jesus Cristo.
Ó Deus, continue, ó Deus, no restante desse dia, ó Deus, a falar conosco, no restante desse mês, ó Deus, a falar, ó Deus, conosco. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua presença, Deus, pela tua unção neste lugar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque só o Senhor é digno, Senhor, de ser louvado, só o Senhor é digno, Senhor, de ser adorado, Senhor. No nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.